todos os ouvintes do Passam. É um prazer enorme estar falando com você. E nesse início de noite de sexta-feira, é uma grande honra poder trocar uma ideia, falar um pouco com você sobre política, sobre economia, sobre a agenda, né? A agenda do momento. Pois é, Vinícius, nós estamos aí nessa etapa aí de definição dos candidatos aqui ao governo do estado do Ceará. E não está fácil, né? Ainda acho que não esgotou ainda há espaço para interlocução, mas está difícil, né? Porque depois da definição do PDT, o PT soltou nota, né, dizendo que a escolha, eles tinham 2 candidatos disputando, como os ouvintes já sabem, né? Roberto Cláudio e a governadora Isolda Sela, e a escolha democrática do Roberto Cláudio, né, venceu no voto. O PT se manifestou dizendo que não houve possibilidade de avançar no diálogo, né? E diz que essa escolha representou também da parte do PDT uma negativa ao diálogo, né? Então eles disseram que a decisão foi tácita e unilateral e que significava aí um rompimento entre os partidos. Então está nesse clima, né? Inclusive o ex-prefeito Roberto Cláudio buscou conversar com o governador Camilo, que apoiava a candidatura da Isolda Sela, não obteve retorno até agora. O Chiquinho Feitosa, que é o presidente do PSDB aqui, esteve na reunião do PT, saiu muito satisfeito da reunião, né? Ouvi até falar que ele teria sido convidado a ser suplente na chapa do Camilo, não sei se isso procede. Mas sei também que o senador Tasso Gereissati está chegando hoje, né? E ele é meio que um fiel aí da balança também, né? Para onde vai o PSDB? Fica com o PT, vai para o PDT, consegue evoluir com esta busca de entendimento e de diálogo, e que também não está fácil, né? Então, eu queria saber aí, você que está aí dentro, né, sabe das informações mais do que ninguém, né? Qual é a sua visão aí? Porque eu soube que depois da reunião, da manifestação do Chiquinho Feitosa, o ex-presidente do PSDB teria também manifestado senador Luiz Pontes, ex-senador Luiz Pontes, né? Contra esta associação do PSDB com o PT. Diz que são partidos muito diferentes, pensam muito diferente em respeito, e definiu várias diferenças, né, de opinião sobre vários assuntos, como privatização, reforma administrativa, previdência, responsabilidade fiscal. Ele diz, olha, eu acho impossível essa associação do PSDB com o PT. E o senador está chegando hoje, não é verdade, das férias? Qual é a sua posição sobre isso? Como é que está essa situação? Como fica o PSDB? Carmen, é correta a sua informação. O senador chega a Fortaleza esta noite. Ele estava no exterior, estava com a família, descansando há 10 dias. Sobre esse processo, e tenho acompanhado muito de perto, porque o senador há algumas semanas, né, alguns meses, mas especificamente mais fortemente há algumas semanas, tem conversado no sentido de buscar, né, de encontrar um entendimento. Naturalmente é público e notório que está acontecendo um episódio de discussão pública do PT com o PDT sobre o prosseguimento ou não desta aliança que hoje existe no Estado há anos. Porém, o PSDB tem se mantido, e aí a pessoa do senador Tasso Gereissati nesse processo tem sido muito importante, muito equilibrado no sentido de estar neutro, isento nesse momento, como também no momento anterior. Quem recorda, há pouco mais de 10 dias, em uma nota, o senador já havia se posicionado muito fortemente no sentido de não tomar nenhuma posição por nenhum dos lados, ficar isento na discussão, aguardando a definição, mas sempre com um propósito, qual seja, de estabelecer a prioridade por um projeto para o Ceará. Candidato que representasse um projeto de desenvolvimento e de combate à pobreza, da redução de desigualdades, sem personalismo, sem pessoalizar a discussão, mas trabalhar em cima de um projeto.
Mais recentemente, esse histórico que você apresentou é absolutamente correto. Houve as manifestações públicas do PDT na segunda-feira, com a indicação no seu conselho, ou melhor, no seu diretório, do candidato ex-prefeito Roberto Cláudio. O dia seguinte foi pública a manifestação do PT. Realmente, o presidente da comissão provisória do PSDB, Chiquinho Feitosa, participou de um momento, de uma reunião com outros partidos, o ex-governador Camilo Santana, mas o senador Tasso fez muito bem. Ontem pela manhã, ele, da Espanha, me solicitou a publicação de uma nota esclarecendo a posição dele, muito forte, na seguinte linha: permanece mantendo a postura de ter a defesa de uma candidatura que apresenta o projeto do Ceará. O PSDB permanece ainda indefinido em relação à sua posição de aliança majoritária no estado do Ceará. E ele acredita, sim, Carmen, ainda no diálogo e na construção de um entendimento. E eu compreendo. A política, ela é feita de diálogo. A política é feita de conversas. Eu compreendo que ainda há espaço, ainda há possibilidade. E é perceptível que existem interlocuções se movimentando nesse sentido. Os fatos posteriores vão nos dar se foi exitosa ou não essa mobilização. Mas o senador tem essa expectativa. O senador amanhã, naturalmente, retoma sua agenda em Fortaleza, uma agenda política intensa, com dois olhares: um olhar para o cenário nacional e um olhar para o cenário estadual. Você confirma, você sabe se realmente Chiquinho Feitosa foi convidado para ser suplente na chapa do Camilo Santana ao Senado? O Chiquinho Feitosa tem repetido, inclusive para a imprensa, na saída dessa reunião, ele manifestou-se sobre esse convite, né, que teria sido feito pelo ex-governador Camilo Santana para que ele pudesse se integrar a chapa majoritária na condição de primeiro suplente. Porém, essa deliberação, o partido ainda está colocando em discussão. Existem manifestações, o ex-presidente do partido PSDB, Luiz Ponce, tem feito essas manifestações nesse sentido, de ampliar o debate dentro do partido sobre qual é o tamanho, a importância da participação do PSDB nesse processo. O PSDB é um partido que tem história no Ceará. Resgate os projetos estruturantes do Ceará, Porto Pecém, Castanhão, Nova Jaguaribara, Dragão do Mar, Leões de Energia, o novo aeroporto Pinto Martins, são obras com o DNA PSDB Tasso Gereissati. Neste sentido, o partido tem uma responsabilidade imensa com os cearenses e, neste momento, precisa, sim, ter altivez, ter unidade e, acima de tudo, ter um debate interno e impessoal, mas com a única preocupação de poder apresentar aos cearenses, a partir de 2023, um programa de Estado, um programa que possa, na verdade, contribuir para o avanço do nosso desenvolvimento e para a busca permanente da melhoria da qualidade de vida de nossa gente. Denise, tem alguma reunião já marcada do senador Tasso com o PT ou o PDT? Já existe alguma reunião projetada para amanhã? Não existe uma reunião. O senador amanhã, naturalmente, ao retomar a sua agenda, terá uma agenda interna. É natural que haverá, com certeza, contatos políticos, porém, essa agenda somente amanhã ele vai definir quando chegar. Mas é notório, é público, que as interlocuções acontecem em todo momento. Nesses instantes, pela prática, pela experiência, elas se intensificam. E não tem fim de semana, não tem dia feriado para conversa política. Então, eu compreendo, e aí pela experiência e pela certeza, que a partir de amanhã nós teremos uma agenda muito intensa de conversas em torno desse afunilamento das alianças e do quadro político do Estado do Ceará. Agora, confirmando a parte nacional, não é? O senador Tasso confirma e vai seguir em frente. Aí, caso a Simone Tebet seja indicada pelo MDB, ele vai de vice. O senador tem há tempos manifestado a sua preocupação em apresentar aos brasileiros uma terceira via. Quem recorda, ele próprio é apresentado como candidato há pouco mais de um ano, foi taxado até de novo Biden brasileiro,
Em seguida, ao abrir mão da prerrogativa de ser candidato, apoiou internamente nas prévias a candidatura do ex-governador e a candidata a governador, mais uma vez, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E ao perder as prévias, o senador entendeu que, a partir de janeiro, ele defendeu muito fortemente a candidatura de Simone Tebet, por entender que ela representava uma perspectiva de crescimento, uma terceira via viável, pela sua história, pela identidade que ela criou no Senado. E isso ele trabalhou, e a senadora Simone acaba de ser, né, indicada recentemente candidata pelo MDB. Esse quadro também se afunila. Por quê? Porque na próxima quarta-feira, dia 27, está prevista a convenção integrada, né, do PSDB, do MDB nacional, para oficializar e definir e tornar candidata Simone Tebet. A hoje pré-candidata Simone Tebet passará a ser, a partir de quarta-feira, candidata a presidente da República. As conversações em torno da participação do PSDB, do Cidadania e até do Podemos estão avançadas. É possível que até a próxima segunda ou terça-feira a definição do vice já esteja batida. E o senador Tasso é o nome que tem sido apresentado como a indicação do PSDB. A Simone Tebet, a senadora Simone, tem enfatizado que defende abertamente a indicação do senador Tasso, mas essa posição partidária eu entendo que será definida no máximo até terça-feira. Certo. Bom, tem uma corrente do MDB aí saindo fora, né? Tem alguns apoiando aí o ex-presidente Lula. Ontem surgiu um novo caminho aí, algumas pessoas indicando que o Michel Temer se lançasse como um pacificador aí, como uma terceira via. Não tem nenhuma resposta em relação a isso, obviamente, né? Talvez seja até uma forma de tentar tirar a senadora Simone Tebet do meio do caminho, né? O MDB é um partido muito complexo, a história está para dizer. O MDB, por si só, é um partido muito fatiado, dividido, e claro, alguns governadores, alguns presidentes de diretórios estaduais, senadores que disputam reeleição, que comandam o partido nos seus estados, já se manifestaram publicamente no apoiamento ao ex-presidente Lula. Isso tem mostrado uma divisão interna do partido, mas o ex-presidente Temer tem sido, ao lado do presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, tem sido um entusiasta, defensor da altivez candidata de Simone Tebet. Tem essa possibilidade. Eu hoje conversei, por exemplo, com alguns jornalistas de Brasília que ligaram nessa perspectiva do próprio presidente Temer integrar a chapa de Simone Tebet. Os dois podendo ser, inclusive, uma chapa pura. É por isso que eu, agorinha com você, pude tornar essa possibilidade. Qual seja, MDB, Cidadania, PSDB e Podemos sentarem até terça-feira e definirem de uma forma concreta qual é o diagrama da chapa, qual é a perspectiva da candidatura própria da Simone, qual é a possibilidade da participação do Michel Temer, qual é a possibilidade da indicação do senador Tasso para ser vice. Então, esse cenário não é fácil, mas isso faz parte da política. A política tem essa complexidade, principalmente uma decisão tão vultosa decisão de ser uma chapa presidencial, uma terceira via, com a perspectiva e com a proposta de quebrar uma polarização, de tornar um discurso racional, de buscar um discurso de centro que possa unir, não desunir. É isso que está se buscando desde o começo. Alguém que transmita para a sociedade serenidade, projeto de país, perspectiva para um futuro melhor a partir de 2023, unindo os brasileiros e não dividindo eu e eles e nós. Não é assim que se faz a política. A política se constrói com a busca das convergências e não ênfase das divergências. Eu tenho defendido sempre que a posição que a gente não pode eliminar os candidatos por conta de pesquisa. Aliás, alguns já foram eliminados no meio do caminho por conta de pesquisa, né? Porque a gente conhece a legislação eleitoral aqui, nem começou ainda a campanha para presidente. Ainda estamos definindo, né? Estamos nas pré-candidaturas, definindo agora quem vai ser presidente. Quando você se baseia somente em pesquisa, como já foi, alguns candidatos já foram, já desistiram por conta das pesquisas, isso perde o sentido do debate, né? Da diferença das propostas, né?
Então, eu tenho defendido que a candidatura da Simone Tebet realmente é uma que vem para compor, né? É mais uma proposta, ela é uma pessoa valorosa, né? A Simone Tebet, com grande experiência política, grande vivência política, tem um certo carisma também. Eu tenho defendido que ela se mantenha também nesse páreo aí, porque daqui a pouco a gente só tem 2 candidatos, né? Carmen, eu trabalhei durante esses últimos 8 anos. O Ciro também, né? O Ciro, sim, que é uma situação. Eu trabalhei esses últimos meus 16 anos, praticamente, compreendendo 2 mandatos de senador no Senado Federal, e tive o grande prazer de conviver muito de perto ali com a senadora Simone Tebet nas comissões ou no plenário, ou em reuniões do próprio gabinete. Ela é de uma cultura ímpar, uma mulher de estilo político muito inovador, ousado. Ela enfrenta com altivez os grandes debates, teve uma participação muito peculiar, muito destacada na CPI, agora recentemente, da Covid. Ela com a sua posição clara, coerente, sensata, mas muito firme, uma mulher de firmeza, herdeira de Ramos Tebet, um homem que era de uma história de um Senado muito bonito, um Senado de grandes líderes. Ele foi presidente do Senado. E para ela, eu entendo que é uma oportunidade. E a senadora Simone Tebet, a exemplo do ex-governador Ciro Gomes, né, tem essas propostas que diferenciam da polarização, que rompem com esse discurso muito, digamos, antagônico e polarizado e muito pesado do ponto de vista emocional, às vezes. E isso a sociedade não beneficia. Nós precisamos discutir um projeto para o Brasil. O que nós queremos? O que o brasileiro precisa na saúde? O que o brasileiro precisa para a economia? A fome está aumentando. As pessoas estão... Nossos semáforos são o retrato da pobreza. Fortaleza hoje não precisa sair de Fortaleza para perceber. Quem está aí na São Paulo está vendo a realidade das ruas de São Paulo. Os acampamentos aumentaram. A pobreza aumentou. A gente está vivendo momentos assim únicos, né? Mundialmente, né, Denise? Assim, é uma situação ímpar. Depois de 2 anos de pandemia, uma guerra, né? Problemas com fornecimento de grãos no mundo todo. Então, eu acho que mais do que nunca a gente precisa ter calma. Né? Muita calma, muita prudência, mas acima de tudo, firmeza. Não incentivar essa polarização, porque não leva a nada, mesmo porque as pessoas têm que abrir a cabeça, ouvir o que os outros pensam, ouvir o diferente, né? Porque o que importa agora é que nós temos uma oportunidade nessas eleições de debater o Brasil, debater um projeto do Brasil. Então, sair da polarização enriquece o debate. Quanto mais candidatos nós tivermos aí apresentando propostas, questionando, né, qual o Brasil que nós queremos, mais enriquece o eleitor, que fica mais esclarecido, mais preparado para fazer suas escolhas, com mais opções, com mais visões diferentes. Então, eu acho assim, é muito importante manter essas candidaturas, a presença do nosso ex-governador Ciro Gomes, da Simone Tebet, são presenças que realmente enriquecem o debate, enriquecerão o debate. Agora, eu soube que você, jornalista, e há 27 anos ao lado do senador, vai entrar na política também? Decidi sim, Carmen, após... Na política você já está, né? Realmente, como você bem falou, e eu tenho enfatizado isso, onde tenho andado nos últimos 6 meses, eu há 27 anos trabalho com o governador Tasso no governo, com o senador Tasso no Senado. Então, esses 27 anos, eles me proporcionam uma experiência, tanto no executivo, no âmbito do governo do Estado, como também uma experiência muito profunda no âmbito do Congresso Nacional e aí no Senado Federal. E essa experiência me colocou numa posição de definir um amplo debate interno com a minha família. É um projeto pensado, amadurecido, analisado com a minha família e, em seguida, com o senador Tasso. Essa perspectiva, estou me apresentando como pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB, por entender que posso colaborar inicialmente com a Assembleia do Estado do Ceará, no sentido de torná-la protagonista. Denise, nós conhecemos bem essa nossa legislação, né? A gente sabe só tem uma coisa que a gente não pode... Quer dizer, é muito interessante que você participe, assim, do debate com toda a sua experiência, né, que você tem aí na política e tudo, né? Mas a gente conhece aquelas limitações das legislações eleitorais
E a gente pode falar um pouco sobre política, mas eu tenho dito isso, inclusive conversei com o pessoal do TRE, né, que a gente fala sobre política. Os candidatos estão se lançando, né, mas não podem só falar uma palavrinha, né? Claro, nesse momento nós somos pré-candidatos, o momento é de debater, de construir, de fazer com que as pessoas dialoguem, busquem as opções. É nessa caminhada que nós discutimos projetos, Carmen. É por isso que eu estou muito enfático nessa questão. Nós temos que discutir um projeto para o Brasil, nós temos que discutir um projeto para o Ceará, e é desta forma que a gente caminha. É desta forma que a gente constrói, né? E é por isso que eu estou me colocando como pré-candidato. Naturalmente, nós estamos no período de não eleitoral, né? Do ponto de vista nós somos pré-candidatos. Então, esse espaço aqui é valioso para que a gente possa colocar com muita clareza ideias, propósitos, criações de fóruns. É muito importante, né? O que a gente pode fazer para o Ceará, como o Ceará pode melhorar, como pode avançar. Né? E tem até algumas propostas muito interessantes no sentido dessa questão do ensino, né? Que vocês têm avançado, do ensino profissionalizante, né? Que é uma proposta... Sim. Você muito bem conhece, no Ceará tem uma referência dos governos Tasso, do ex-secretário Ariosto Holanda. Um homem respeitadíssimo, pai do Paulo André, hoje, que faz um trabalho magnífico no Senai. E isso mostra, ele é um entusiasta, e eu também sou, da valorização do ensino profissionalizante, Carmen. É fundamental, os seus ouvintes devem estar antenados na automação tecnológica, na modernização das tecnologias, principalmente pós-pandemia. Só para o ouvinte entender, antigamente uma entrevista acontecia no estúdio de uma emissora. Hoje, uma entrevista como a que nós estamos fazendo é por um sistema remoto, com qualidade de som de um estúdio. Isso é tecnologia. Então, nós temos que fortalecer no estado do Ceará o ensino profissionalizante. Todo estado nós temos Centec, Fatec, CVTs, Escola Profissionalizante, CES. Isso precisa ser fortalecido com recurso, capacitação e melhoria da qualificação dos nossos jovens. Pois é, olha, eu torço que você possa dar sua colaboração aqui para o Ceará com essas propostas, né, que realmente que colocam as pessoas buscando novas perspectivas, né, com novas possibilidades, novas oportunidades, que é que o ensino traz, né? O ensino profissionalizante realmente dá emprego, prepara as pessoas para a vida, para melhorar... Com certeza. Estado, né? Então, E outro ponto, Carlos, sem querer interrompê-la, nós precisamos discutir, você com certeza saberá conduzir muito bem no seu programa, um amplo debate sobre o papel social das universidades estaduais no Ceará, o SURC e UVA, que precisam ter, e eu tenho defendido isso com muita clareza, uma política fixa, firme e duradoura de investimento a partir do ICMS. Nós temos isso em São Paulo, na USP, desde os governos de Franco Montoro. Por que nós não discutimos isso para o Ceará? Resumidamente, objetivamente, nós destacaremos um percentual de ICMS todo mês para investimento das universidades. Existe maior investimento, mais importante investimento do que em educação? Eu não conheço. Quanto mais investimento em educação, mais garantia de sociedade de futuro, melhor teremos. As conquistas vêm através da ciência. Né? Então, sim, quando você forma novas pessoas aí nas universidades, você está avançando, né? Novas cabeças pensantes aí e preparando o futuro para que a gente tenha maior bem-estar, mais facilidades e tudo. Então, bom, eu vou agradecer a sua presença aqui. A gente até já passou muito do tempo, mas é tão bom conversar com você. Teria tanto assunto interessante para conversarmos, mas infelizmente o nosso tempo já passou até 10 minutos assim, do tempo do nosso intervalo. Mas foi muito bom ter você aqui, Denise. Agradeço a sua presença, suas informações. Quer dizer que agora também há esta possibilidade da chapa pura, Simone Temer? Sim, pelo menos essa informação circula em Brasília agora à tarde, a partir de informações colhidas junto ao MDB nacional. Eu estou repassando o que eu ouvi de jornalistas que integram a grande mídia, que comigo conversam diariamente, e isso realmente está circulando em Brasília hoje, agora no fim da tarde, com uma possibilidade real. Uma chapa que agregasse Simone Tebet e o ex-presidente Temer é uma possibilidade, nada oficial, mas faz parte do cenário das especulações em Brasília agora à tarde. Eu gostaria de agradecer, Carmen, a você a oportunidade de me colocar à disposição
porque eu entendo que é com esse tipo de debate que nós fortalecemos a cidadania, que nós conseguimos aumentar o senso crítico da população e assim podemos criar esse ambiente de boas notícias, notícias verdadeiras, sem fake news, com coisas verdadeiras e, acima de tudo, com respeito às pessoas. Obrigado, Denise, pela sua participação. Agradecemos muito e vamos aqui fazer o nosso intervalo. Um grande abraço, boa noite a você. Boa noite. Voltamos já com mais notícias aqui na Rádio Tempo FM.